Olá, pessoal. Mais uma semana. Espero que todo mundo estejam bem, né? Diante da pandemia, que está um pouco mais grave. Mas a gente falou sobre conto psicológico na semana passada e não podemos de falar mais um pouco nessa semana, para aprofundar um pouco mais o assunto. Bom, então você vai ler nessa atividade um trecho, somente um trecho, do conto Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, que eu havia contado para vocês, que é uma das autoras que mais escreve conto psicológico. Ela sempre escreve conto psicológico, ela sempre fala dos sentimentos das personagens, das sensações. É uma história de uma idosa de 89 anos, né? Chamada Dona Anitta, que estava de aniversário. A festa foi organizada pela filha, Zilda, a dona de casa, e os convidados eram os filhos e familiares da aniversariante. Só estou dando uma introdução, né? Como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, também é importante falar dos idosos, né? Os idosos são muito importantes na nossa vida. Se você tem um avô, uma avó, você deve saber o que é isso. Ela aborda a história trata sobre laços de família, laços familiares, assim como todos os contos do livro Laços de Família, né? Dentro deste livro aqui, chamado Laços de Família, em vários contos sobre relações de família, né? Nessa história, a família é uma família de classe média no Rio de Janeiro, uma família que tem um pouco mais de dinheiro, né? E no Rio de Janeiro, porque também Clarice Lispector morou no Rio de Janeiro muito tempo, tá? O que a gente percebe aqui? Nesse conto é a desvalorização das pessoas mais velhas, infelizmente. Muitas vezes são deixadas de lado, sendo esquecido o tanto que elas trabalharam e dedicaram suas vidas na criação e educação dos filhos. Então, eu queria que vocês pensassem nessa importância das pessoas mais velhas, tá? Muito, muito interessante. Bom, aqui está o texto. O início desse texto está aqui, não está o texto todo. Essas palavrinhas que eu grifei são palavrinhas que talvez gerem um pouco de dúvida. Vocês podem acessar algum dicionário. Na internet tem dicionários muito fáceis de acessar, muito rápidos, para vocês entenderem as palavras, ou podem perguntar para alguém, enfim. Vocês vão ler o texto, e aqui estão algumas atividades, né? Qual é o fato abordado no trecho? Quais personagens são apresentados? No conto, mais uma vez observamos o narrador onisciente, aquele que tem conhecimento do pensamento íntimo das personagens. Ele sabe de tudo o que se passa na história, inclusive dos pensamentos e sensações. Justifique por que esse tipo de narrador foi utilizado. Por que será que ele foi utilizado aqui, o narrador onisciente? Na atividade passada nós já vimos. Sobre o tipo de discurso do conto. Transcreva um trecho que se observa o discurso direto. De novo, o discurso direto é aquele que sai da boca da personagem, igualzinho saiu da boca da personagem, alguém foi e escreveu, copiou. Com qual sinal de pontuação o discurso direto é demarcado no texto? Que efeito de sentido esse recurso provoca? Como que foi marcado o discurso direto? Foi com travessão? Foi com aspas? Foi com itálico, né, que é aquela letrinha deitada? Como que foi marcado? Por que foi marcado assim? Mudou de parágrafo? Não mudou de parágrafo? Copie trechos que caracterizam o ambiente em que a narrativa se passa. Então, o espaço, o lugar, copiar trechos aqui de como o espaço está sendo caracterizado. Na caracterização dos personagens, copie trechos que ressaltam ressentimentos, conflitos mal resolvidos nas relações familiares, julgamentos, reflexões do narrador. Isso aqui é muito importante nesse conto, né? Como que os personagens falam dos seus ressentimentos, suas chateações, seria, né? Conflitos mal resolvidos das relações, julgamentos. Então, o que um achou do outro? A gente sabe, né, gente? Na nossa família acontece isso. Então, esse conto é muito interessante. No segundo e terceiro parágrafos do conto, percebemos uma incoerência entre os fatos narrados e o título. O título do texto é Feliz Aniversário.
Será que, né, o texto mostra um feliz aniversário? Então, existe uma incoerência entre os fatos narrados e o título, o que gera um efeito de ironia, né? Por exemplo, o que seria uma ironia, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Quando eu estou vivendo uma situação que eu não estou gostando, estou numa situação ruim para mim, e eu falo assim, nossa, eu tô bem, tô super legal. Então, isso é uma ironia, né? Não, eu tô super bem, viu? Tô super legal. Quer dizer assim, eu não estou bem, mas eu tô falando que eu tô bem. Eu fui irônica. Cite qual é essa incoerência no texto e explique como você chegou a essa conclusão. Então, no texto você vai ver que existe uma situação de incoerência entre uma coisa e outra e isso gera essa ironia. Então, você vai explicar isso no texto. Destaque alguns elementos do trecho lido que ajudam a compor o estado interior da aniversariante. Como que você percebe o estado interior, os sentimentos da aniversariante, da dona Anita ali no caso, da senhora que está fazendo aniversário. Explique como era esse estado. Explique o sentido da expressão para adiantar o expediente. Eu até grifei para vocês, ó, foi utilizada 2 vezes no texto. Então, esse trecho se repete nos últimos parágrafos do texto. Explica o sentido dessa expressão. O que essa expressão revela sobre o sentimento da filha pela mãe? Ela fala assim, ó. Para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço. Ela quer adiantar o expediente, quer rapidez. Para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Então, olha que ela está pensando no tempo dela, né? Enfim, o que isso tem a ver com o sentimento de filha com a mãe? E a proposta de produção de texto aqui é para vocês continuarem a história. Então, como você já deve ter percebido, não há ainda o clímax nem o desfecho desse conto. Existe só a introdução e o início ali. Portanto, você deverá agora criá-los dando continuidade à história. Você não poderá copiar de nenhuma fonte. Esse texto ele existe e ele tem uma continuidade, mas é um texto longo, né? Então vocês não vão nem conseguir copiar, que é muito longo. Poderá ter um final feliz ou triste, isso aí vai ser a seu gosto, do jeito que você quiser. Ser feliz, ser triste é uma escolha sua. Mas cuidado, porque a continuação deve ser coerente com o trecho lido até aqui. Não adianta você fazer uma continuação e chamar a dona Anita de dona Joana. Você tem que lembrar que ela tem uma filha chamada Zilda, tá tudo escrito no material que eu mandei. Que ela tem os filhos, a situação dela, ela é uma senhora de 89 anos, então tem que ter a ver com a história, tem que ser coerente com a história que está até aqui. De 15 a 20 linhas são suficientes, né? Não quero nada longo, vocês só tem que conseguir entrar na história e terminar a história. Bom, divirta-se, solta-se a imaginação, porque eu espero que vocês gostem do texto e que vocês percebam, né, que essa mensagem que o texto traz é importante, que às vezes as pessoas idosas são muito desvalorizadas, né, e para vocês escreverem esse conto psicológico, pensando em sensações, sentimentos, muito importante, né, a gente saber escrever sobre sentimentos. Bom, espero que tenham uma boa semana, que façam uma atividade super bem feitinha. Mandem para mim as fotos, mesmo que eu não estou responsável pelo seu grupo, você pode mandar foto da redação para mim, pode tirar dúvida quando quiser, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima atividade.